Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade de Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas espalhadas nos quatro cantos da terra, hoje, dia 12 de setembro de 2021, nós estamos iniciando mais uma reunião com o nosso Machia, domingo, e estamos gravando aqui para que a mensagem, a revelação possa alcançar todos os irmãos e que os irmãos também possam se deleitar nesses manjares revigorantes. Muitas têm sido as nossas lutas nessa terra, né, irmãos? Muitas têm sido as dificuldades, muitas têm sido as tribulações, mas elas são leves e são também momentâneas. O certo é que a gente possa sempre, irmãos, estar firmes na fé, na perseverança, buscando para nós, para nossa casa, nossa família, nossa parentela, a sabedoria, né? A sabedoria, irmãos, para que a gente possa ver a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh sobre as nossas vidas, né? Nós não devemos agir como crianças imaturas, mas como sábios. A sabedoria, ela vem com o passar do tempo, né? Se espera que venha, né? E a maturidade espiritual, ela vem na medida que você vai conhecendo a palavra, vai vivendo a palavra, você vai alcançando sabedoria, né? Geralmente a sabedoria, ela é alcançada já para aqueles mais velhos, né? Que é chamado na igreja de anciãos, né? Enquanto que os jovens, por isso que em Provérbios fala assim: jovens, ouvi a minha voz, a sabedoria clama. Por quê? Porque os jovens geralmente são insensatos. Falta sabedoria, eles são insensatos, falta sensatez, né? Então, é uma necessidade do jovem ser amparado e orientado para que ele possa também alcançar essa sabedoria, né? Então, a palavra está falando aqui, Daniel 12, está falando sobre o quê? Está falando sobre um tempo que as escrituras ficariam lacradas e ficariam o quê? Limitadas, né? Para um ensino no final dos tempos. Por isso que ele fala, olha, Daniel, versículo 9, Daniel 12, 9. Ele respondeu, o anjo respondeu, vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Ou seja, no tempo do fim, ela iria abrir, ela iria ser desvendadas, ok? Vamos lá, irmãos. Agora nós vamos gravar, né? Já estão gravando? Vamos juntos. Não, tá ótimo. Pode os irmãos todos já receber também a introdução, né? Vamos abrir a palavra, amados. Nós estamos falando a respeito da última reunião, né? O Pai tem nos dado entendimento gradativo, né? Principalmente Apocalipse, que tem sido um livro tão ensinado, tão errado, né? Por quê? Porque o Apocalipse, ele exige da pessoa o entendimento de todos os livros anteriores. Se aquele pessoa que chega e vai direto para Apocalipse, ele vai ficar completamente desnorteado do entendimento, né? E é necessário, por isso, ter aquele como fosse um pré-primário. Depois vai o jardim da infância, pré-primário, né? Eu não sei se hoje se divide assim, e vai continuando até chegar na pós-graduação, no doutorado, não é assim? Então, quando a gente chega no Apocalipse, não é à toa que ele é o último livro, porque ali é exigido para aquele que vai fazer a interpretação dele um doutorado, vamos falar assim, já é doutor na palavra, né? E principalmente quando ele agora
no tempo do fim que você vai ter que reaprender tudo que foi ensinado, né? Vai ter que aprender tudo que foi ensinado. Então, nós já vimos que Apocalipse capítulo 1, ele fala, revelação de Yahweh, que entregou para Yahusha, e Yahusha enviou o seu anjo para revelar as coisas para Yaohana, João, né? Que o nome João, ela é o original em hebraico, é Yaohana, né? E ali ele mostra por sinais a João, né? Esse anjo que aparece para João, esse anjo não é Yahusha, é o anjo que foi enviado. E qual é esse anjo? Mical, que as denominações falam de Miguel, o arcanjo Miguel, é Mical, o nome original, que significa aquele que é semelhante ao Altíssimo, né? Então vamos continuar, irmãos. Agora nós vamos abrir a palavra em, primeiramente, Êxodo 29, 29. A gente tem que ver, irmãos, como que as coisas são. Como que as coisas são? Existe uma batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6 fala assim, nossa luta não é contra carne nem sangue, são contra os principados, potestades, dominadores da maldade, contra as hostes, quer dizer, os exércitos celestiais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, existe uma batalha. E Satanás sempre vai querer atrapalhar a mensagem do mensageiro. Você está entendendo? Sempre vai tentar atrapalhar de alguma forma. E é nisso que é uma necessidade do exército estar vigilante. Eu tenho visto muitas vezes um vídeo no YouTube, aí tá aquele monte de soldado, vocês já viram? Muito soldado. Aí vai passar em revista um general. Vai passar em revista da tropa. E de repente, um soldado tá lá com a arma e começa a tombar. Ele começa a ficar assim e vai, desmaia. Vocês já viram isso? Eu já vi. Eu tenho visto isso direto. Muitas vezes. Exatamente no momento que ele estava passando. No momento que ele está passando. Está entendendo, irmãos? Ou seja, é necessário, irmãos, uma preparação para o exército. Cada soldado ele exige uma preparação pessoal para o momento mais importante. No momento mais importante, ele não pode vacilar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque naquele momento que acontece isso, mostra o quê? Fraqueza, fragilidade do exército. Mostra a fragilidade do exército. Então vocês vão começar a reparar, muitas vezes no YouTube, eu estava vendo lá na Inglaterra recentemente, aqueles príncipes deles lá, eles estão vindo, aí tá aqueles 3 soldadinhos, parece soldadinho de chumbo, né? Todo fantasiado. Ele vai passar no meio deles, fica todo molinho e cai. Ou seja, gera isso para o mundo inteiro, mostrando uma fragilidade daquilo que era para ser elite. Porque aquele que está fazendo a recepção naquele momento, ele foi escolhido a dedo, não é mesmo? São 3 soldadinhos que vão abrir a porta do carro para aquele príncipe entrar. O mundo inteiro está olhando. E o soldado enfraquece ali, ou seja, da mesma forma, os 144 mil, né? Na era Filadélfia são 48, eles têm que estar muito preparados, irmãos. E não é preparado só em espírito, não. Nós já vimos a palavra. Que o teu corpo esteja totalmente pronto para aquele dia. Corpo, alma e espírito. Lá está escrito espírito, alma e corpo. Ou seja, os três. O espírito relacionado com a sua vida espiritual. A sua mente, que seria a parte relacionada às suas emoções. Sabe? Suas emoções.
seu equilíbrio emocional e o seu corpo físico. Todos três têm que estar equilibrados, alinhados. Então, não adianta a gente cuidar só do espírito e deixar o corpo de lado. Ou cuidar só da alma e deixar o espírito de lado. Ou seja, a necessidade da gente cuidar dos três, ok? Vamos lá. É Êxodo 29, 29. Êxodo 29, 29. Quando o pai quer mostrar alguma coisa que é importante, ele mostra o quê? Os números, os livros. Êxodo 29, 29. Êxodo. Todos acharam? Êxodo 29, 29. Aqui, o título 29:1 fala assim: consagração de Arão e de seus filhos. Preparação, ok? Consagração de Arão e de seus filhos. Quando a gente chegar agora no versículo 29, ele vai falar assim, olha só, 29, 29. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. De novo, versículo 29. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura, ok? Isso aqui tá como o quê? Como uma lei. Isso aqui tá como uma regra. Psss. Aí a gente abre agora em Números 20. Números 20. Números 20. 25. Vamos pegar aqui Números 20. 22. A morte de Arão. Números 20, 22. A morte de Arão. Capítulo 20, versículo 22. Partiram de Cádiz e os israelitas, toda a comunidade, chegaram à montanha de Or. E falou a Moisés e a Arão na montanha de Or, na fronteira da terra de Edom. Disse-lhes: Arão reunir-se-á aos seus. Não entrará na terra que darei aos israelitas, visto que foste rebelde à minha voz nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, que também foi colocado como Eleazar, mas o nome é Eliezer, tá? Puseram na tradução Eleazar só para poder distinguir do filho de Moisés, que também chamava Eliezer, tá? Então, Eleazar, toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir a montanha de Or. Então despirás Arão das suas vestes, toma Arão e Eliezer, seu filho, e faz-o subir a montanha de Or. Então despirás Arão das suas vestes, e as porás em Eleazar, seu filho, e Arão se reunirá aos seus, é ali que ele deve morrer. Moisés fez o que havia ordenado. Diante dos olhos de toda a comunidade, subiram a montanha de Or. Moisés despiu a Arão de suas vestes
e as vestiu em Eleazar, seu filho. E lá morreu Arão, no cume do monte. E Moisés e Eleazar desceram da montanha. Toda a comunidade viu que Arão havia expirado e toda a casa de Israel chorou. Chorou Arão durante 30 dias. Ficaram em luto, né? Ok, irmãos? Você lendo isso aqui, pode ser que você já leu, mas nunca deu importância. Por quê? Porque isso aqui é uma chave para abrir um entendimento lá de Apocalipse. Por quê? Porque aquilo ali está mostrando, porque tudo é uma repetição. A antiga aliança, ela é uma repetição das coisas celestiais que acontecem lá em cima. Quando se fez o templo humano aqui, o templo terreno, Ial falou com Moisés assim: olha, você vai fazer tudo conforme o quê? O que você enxergou lá em cima. Não vai fazer nada diferente. Quando ele subiu lá, né, no Monte Sinai, né? Você vai fazer tudinho conforme você viu lá em cima. Ele mostrado aqui em cima. Que ele mostrou. Levou ele lá no templo celestial e mostrou para ele como que é. E o que acontece isso? Acontece que todas as coisas relacionadas ao templo da antiga aliança aqui na terra, ela é uma representação das coisas celestiais. As leis também. A lei relacionada ao sacerdócio está falando assim: Arão era o sumo sacerdote que foi ungido. E ele falou assim: olha, quando for o tempo do sumo sacerdote morrer, vocês vão transferir para outro esse encargo. Vai transferir para o filho primogênito, esse encargo de se tornar sumo sacerdote no lugar do pai. E isso se tornou uma lei, e aqui você viu que no livro de Êxodo está falando, Êxodo 29, está falando da lei, como seria feito, e em Números está falando a aplicação da lei. Quando chegou o tempo ali que Ial determinou que Arão iria morrer, já levou o filho dele mais velho para poder vestir as vestimentas e desceu já com as vestimentas vestidas. Ok? Vocês entenderam? Sim. Quando a gente agora vai abrir Hebreus 7, vamos abrir Hebreus 7? Maravilhoso. Hebreus 7. Vamos ler, vou ler com os irmãos. Veja bem, Hebreus 7 diz assim: este Melquisedeque é de fato rei de Salém. Ó, é de fato rei de Salém. Nós vemos isso lá em Gênesis, o encontro de Abraão com Melquisedeque, né? Abraão encontrou com Melquisedeque. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote de Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça. E depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Então, quando você tem Shalom, né? Shalom, Yal-Shalom, né? Ali é uma cidade do rei da paz, que também é rei da justiça, né? É a cidade. Esse Salém aqui
era Ial-Shalã, terreno antes de se tornar Ial-Shalã. Chamava Shalã apenas. Tremendo. Tá? Muito antes. E aí ele fala assim: o que quer dizer rei da paz? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao filho de Ial. Assim que se assemelha ao filho de Ial. E permanece sacerdote eternamente. Aqui está falando de Ialcha. Por quê? Porque Ialcha era da tribo de Ialdá, ou seja, Judá. Humanamente, ele não poderia ser sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote foi separado à tribo de Levi, e ele não era da tribo de Levi. Mas aqui, o escritor de Hebreus, ele deixa claro que antes de existir Levi, existia Melquisedeque. Ou seja, antes de existir uma instituição humana ligada ao sacerdócio, já existia um sacerdote exercendo o sacerdócio no céu. Aí ele continua. Versículo 4. Vede, pois, a grandeza deste homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo do melhor parte dos despojos. Esses dízimos eu já mostrei para vocês, não é dinheiro, né, irmãos? É aquilo que a gente reconhece dali do pai, que você vê que os dízimos na antiga aliança é referida ao fruto da terra, tanto animal quanto plantação. Aqui ele está entregando os despojos da guerra, reconhecendo que foi Ial que deu a eles a vitória, ok? É isso que significa, por isso ele entregou. Ora, os filhos de Levi, versículo 5. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, ou seja, Melquisedeque, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E por isso, e por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo, pois ele ainda estava nos rins de seu antepassado quando se deu um encontro com Melquisedeque. Versículo 11. Portanto, se a perfeição foi atingida pelo sacerdote levítico, aqui a gente tira entre parênteses aqui, que é uma colocação dos teólogos, não faz parte da escritura. Fala assim, portanto, se a perfeição foi atingida pelo sacerdote levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Mudado o sacerdote, necessariamente muda também a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere, pertencia a outra tribo, é o que expliquei, da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar, ou seja, a tribo de Aldá nunca foi cuidador do altar, humanamente falando. É bem conhecido de fato que o nosso mestre surgiu de Judá, ou seja, de Aldá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata de sacerdotes. Mas, claro, ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder de vida imperecível. Pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito, quer dizer, o sacerdote levítico era fraco e sem proveito, para se colocar uma nova prescrição. De fato, versículo 19, a lei nada levou à perfeição, e está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Yahweh. Aqui fala assim: isto não se realiza sem juramento, ok? Porque Yahweh, olha só, vocês vão ver aqui. No entanto, não houve juramento para os sacerdotes dos outros. 21 agora. Para ele, porém, para quem? Para Yahusha, que é o filho de Yahweh, segundo a ordem de Melquisedeque, houve o juramento daquele que disse a seu respeito: o Eterno jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, inicialmente, irmãos, Yahweh ungiu Yahusha, ok? Yahweh ungiu Yahusha para ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele mesmo fez expiação, né? Vamos falar assim, dos pecados através do derramar do sangue dele. Ele, Yahusha, ok? Yahusha. Ele é a expressão de um sacerdote perfeito. Por quê? O sacerdote Arão, nós vimos ali, falou assim: Arão, você vai morrer agora, porque você foi desobediente lá nas águas de Meribá. E eu estou transferindo agora para o seu filho, o sacerdócio que vai dar continuidade a partir de você. Vocês entenderam? Aqui está fazendo um link com o quê? Com o sacerdote celestial. Yahusha. Ele foi levantado sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que antecede a de Levi. E Yahweh falou assim: tu és sacerdote eterno. Tu és sacerdote eterno. Ele ungiu Yahusha. E quando ungiu Yahusha, deu a ele os 7 espíritos de Yahweh, conforme Isaías 11:2. Lembra disso? Ele recebeu essa unção de Yahweh, ok? Aí a gente fica vendo a respeito de Yahusha quando ele subiu. Nós temos um canal, né? O canal chama Ensinos de Yahweh e Yahusha. Os irmãos que estão chegando agora vão ter que entrar no canal, fazer os estudos, porque ali a gente procurou fazer o estudo gradativo, bem devagarzinho, né? Para os irmãos estarem entendendo. É ali no YouTube, né? Ensinos de Yahweh e Yahusha. Então, vamos abrir em 1 Timóteo 6. Vamos lá, 1 Timóteo 6. Primeiro Timóteo 6,14. Primeiro Timóteo 6. Primeiro Timóteo 6,14. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso Mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o único que possui a imortalidade e que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele, honra, poder eterno, assim seja. Agora eu vou falar com o irmão, vamos ver aqui, irmão Elbert. Lê novamente aqui, ó. Versículo 15. Olha só, vamos pegar aqui, ó, 14. Versículo 14, lê em diante. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do
vosso mestre alvo cheio, que mostrará nos tempos estabelecidos. Bendito e único soberano, o Rei dos reis, Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele, honra e poder eterno, assim seja. Isso mesmo. Quem é esse aqui que está se referindo, irmão? Que possui a imortalidade e habita uma luz inacessível. Que é o versículo 16. O único, bendito e único soberano, Rei dos reis, Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade. Quem está se referindo? Quem que falou? Quem falou? Hã? A irmã chama Elbert? Hã? Irmão Elbert. Quis tanto responder. Olá. É Ial. Logo que pergunta. É Ial. Ou seja, aqui já está dando a dica. Começa assim, ó, o versículo. O bendito e único soberano. Não, e com detalhe, o único que habita em luz Inacessível. E ó, o único que habita. A imortalidade também. O único que habita em luz inacessível. Aqui já deixa claro, nós já vimos Ialcha. Ialcha, ele morreu. Pode ser Ialcha? Não. Mical, quando ele fala, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Pode ser ele? Não. Aqui já fala o quê? O único imortal. O único imortal, o único que habita em luz inacessível. O único que habita em luz inacessível. Ial. O único que habita em luz inacessível. Ial. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que quando nem homem nenhum viu, nem pode ver. Homem nenhum viu, nem pode ver. Vocês estão entendendo? Sim. Isso aqui é um segredo. É um segredo. Quando a gente pegou no Salmo 110, vamos lá. Salmo 110. Salmo 110. Quando a gente lê, quando fala que nenhum homem viu, Ah, a gente tem que não é Ialcha, porque Ialcha foi visto. foi visto. Foi visto. Pela igreja. Exatamente. Ele foi visto e aquela passagem que viu entre a fresta, viu Ialcha. Porque nenhum homem viu. Entendeu? Nenhum homem viu e nem pode ver. Então, olha só, Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Olha aqui. Salmo 110, versículo 1. Diz assim: Assim diz Ial, ao meu mestre: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos vossos pés. De novo. Assim diz Ial ao meu mestre: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ok? Aqui é Ial falando para Ialcha. Depois de Ialcha ter recebido o mesmo nome. Você lembra disso? Sim. A gente fez esse estudo, né? Que ele recebeu o nome acima de todo nome depois que ele foi o quê? Depois que ele vem sobreexaltado. Por isso que fala, abrir os portais eternos, porque está chegando o Rei da Glória. Aonde que está isso, irmãos? 24, Salmos 24. Salmo 24. Vamos lá abrir? Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Referindo-se ali, para a gente lembrar dos 24 anciãos, né? Salmo 24. Versículo 24, versículo 7. Salmo 24, versículo 7. Cadê a Sara?
Diz assim: levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Iau, o forte e valente. Iau, o valente das guerras. Aqui está mostrando alguém que não estava chegando. Chegando da onde? Da terra, depois de ter ressuscitado e ascendido na presença de todos, ele agora está chegando nos lugares celestiais. E ali, os portais, está falando, abre os portais, porque está chegando Iau, o Rei da Glória. Aqui já está dando a dica, o nome que ele recebeu, acima de todo nome. É Iau que habita em luz inacessível, irmãos? Não! Já pensou? Abre os portais, porque Iau, o soberano, está chegando. Tem cabimento? Tá entendendo, irmãos? Iau habita a luz inacessível. Nem os seres celestiais vê ele, não. Nem os seres celestiais vê ele. É acima. Tá entendendo? Aí, esse aqui que recebeu o nome de Iau, é Yausha, que ele recebeu o nome acima de todo nome. Está em quê? Em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos abrir? Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus. Um detalhe, quem deu a ordem para abrir o portal foi Micael, né? Foi. Foi. Exatamente. Ele abre, manda abrir. Ele estava cuidando lá da casa de Iau, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Então, olha só. Hebreus capítulo 1 tá falando de Yausha. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Muitas vezes e de modos diversos falou Iau, outrora aos pais pelos profetas, agora nesses dias que são os últimos, falou-os por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pela qual fez os séculos. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão da sua substância, sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se às alturas à direita da majestade. Está vendo ali que o Salmo 110 está falando de Yausha? O Salmo 110 que nós lemos? Está falando de Yausha. Iau falou assim, assenta aqui à minha direita. Assenta onde? Irmã Rejane. Mas isso não é resposta não, irmã. Assenta comigo nos lugares acima, ou seja, nos lugares de luz inacessível. Não é assenta em qualquer trono. Assenta comigo aqui na luz inacessível. No trono, na luz inacessível. Tá entendendo? Assenta comigo na luz inacessível. Porque nós lemos isso em 1 Timóteo 6. Está falando assim, um único que assenta, um único que habita em luz inacessível. Viu? Agora, Iau que ia estar descendo, agora eu vou sentar no trono de Yausha. Nós vamos ver que Yausha tem um trono. Sim. É nos lugares celestiais. Mas Iau tem um trono acima desse, que é na luz inacessível. Aqui quem está convidando é Yausha para Iau sentar com ele? Não. É Iau convidando Yausha, que é Iau filho. Assenta comigo aqui. Ou seja, se assenta comigo no meu trono, assenta comigo na luz inacessível. Porque Iau não sai de lá. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês entenderam? Vamos lá. Nós vamos continuar. Versículo 4. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Olha aqui, versículo 4. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Qual o nome que Yausha recebeu depois de ter purificado os pecados? Subiu, aí foi dado a ordem. Abre
os portais, porque está chegando o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É Iau, forte e valente. Viu o nome ali? Qual o nome que ele recebeu? O nome de Iau. Vocês estão entendendo? Sim. Nós estamos tendo que fazer uma revisão, né? Estamos fazendo uma revisão. Aí, o que acontece? Então, Muito lindo. o que acontece, irmãos? O trono de Iau é um trono sublime e ninguém vai lá, a não ser que seja convidado. Você tremer demais. Tá entendendo? A não ser que seja convidado. E Iauxa foi convidado porque agora Iauxa recebeu o nome de Iau. Por ele ter recebido o nome de Iau, né? Nós temos Iau pai, Iau filho. Iau falou assim: ah, você recebeu o nome de Iau, todo mundo sabe. Sobe aqui e senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ok? Vocês estão entendendo? Sim. É maravilhoso Ah, é isso. lindo demais. É maravilhoso isso. Aí, agora, nós vamos em Apocalipse 4. Vamos lá. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. De 4:1. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. A porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira falar como de trombeta. Quem que é a trombeta de Iau? Mical. Mical é a trombeta de Iau. Aí ele fala: e a primeira voz que ouvira falar como trombeta diz: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Isso faz um link com o quê? Com Apocalipse 1. Vamos abrir em Apocalipse 1? Apocalipse 1:1. Olha só, Apocalipse 1:1. Diz assim: revelação de Yahshua Mashiach. Iau lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos. Iau, o Supremo, ele revelou para Yahshua, que é Iau filho, para revelar para o seu anjo revelar para Iauhana. Vamos ler aqui, vamos ver isso aqui, ó. Revelação de Yahshua Mashiach. Iau lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele, Yahshua, a manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado ao seu servo João. Viu? Agora volta lá, Apocalipse 4. Apocalipse 4:1. Diz assim, ó. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvira falar como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Quem está falando aqui é o anjo que Yahshua enviou. Exato. Está entendendo, irmãos? Qual é esse anjo que Yahshua enviou? Mical. É Mical que está revelando o Apocalipse para Iauhana. Vocês estão entendendo? Uhum. Aí ele continua: sobe até aqui para que eu mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito, em letra maiúscula, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. E um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Desliga o celular aí. Tem um celular. Ah, tá. Deve ter sido chamado porque eu... notificação. Né? Olha só. Vamos lá. Não pode distrair agora, senão vai perder o entendimento. É muito forte. Tem sempre. É impressionante, né? Versículo 3, ó. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estava disposto 24 tronos, e neles assentavam 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça, tá? Marca isso aqui, a gente só vai um pouquinho mais para frente.
mais um pouquinho só para frente. Olha aqui, versículo, mesmo capítulo, versículo 7. Versículo 7. O primeiro vivente é semelhante a um leão. Isso aqui são os 4 seres viventes, que eu já expliquei para os irmãos, é a figura de um querubim. Qual querubim? Gabriel. O primeiro vivente é semelhante a um leão. O segundo vivente a um touro. O terceiro tem face de homem. E o quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Já expliquei que um querubim tem 4 faces, é como se fosse quadrado, tem cada um dos lados tem uma face. Ok? Todos falam independente, falam junto, falam dois e dois fica calado. Eles têm como se fosse 4 cérebros separados e ao mesmo tempo pensam igual, tá? Porque é o mesmo ser. Aí fala assim, olha, versículo 8. Os 4 viventes tinham cada um 6 asas, são cheios de olhos ao redor e por dentro. E de dia e noite, sem parar, proclamam. Ó, o segredo está aqui, ó. E de dia e noite, sem parar, proclamam. Dia e noite, dia e noite. Santo, santo, santo é Iau Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que vem. E cada vez que os viventes dão glória, honra e ações de graça, aquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Adorar quem? Yahshua. Aqui esse trono aqui não é o trono da luz inacessível, é o trono dos lugares celestiais. Esse é o trono de Yahshua. Por isso que fala, o querubim Gabriel adora dia e noite. Essa é a dica, mostrando que é um trono nos lugares celestiais. 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 Tem lua, tem sol, tem estrela. Entendeu? Celestial. Lua, sol e estrela. Lua, sol e estrela. Celestial. Por isso fala dia e noite. Eles adoram aquele que está sentado no trono. Isso aqui, irmãos, o Pai me trouxe um entendimento. Isso aqui o Pai me trouxe um entendimento de quê? Vou falar assim para vocês. Quando tinha uma pessoa no nosso meio e ele estava trazendo confusão, e trazia confusão no nosso entendimento, a gente entendeu que isso já tinha acontecido, mas não aconteceu. Por quê? Esse aqui não aconteceu. Por quê? Porque Yahshua está sentado no trono dele quando os inimigos estiverem debaixo dos pés dele. Os inimigos ali nos lugares celestiais estão pisoteando os lugares celestiais, tomando posse. Quando Micael subir com seu exército e jogar por terra esses invasores que estão nos lugares celestiais, aí Yahshua pode sair do trono de Yahweh e assentar no trono dele. Você está entendendo, irmãos? Vocês entenderam? Sim. É maravilhoso. Demais. Ele fala, Salmo 110, assenta-te à minha direita, no lugar inacessível, até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés, porque lançou Satanás por terra. Agora você pode sentar no seu trono. Aí pode ser levantado o concílio de anciãos. Exatamente. Vocês entenderam? Entenderam? Agora que é lindo, eu tô todo arrepiado aqui de falar as mensagens ainda, né? Vamos ver se a gente consegue hoje, né, irmãos? Muitas lutas, porque Satanás é astuto. Ele quer nos atrapalhar de trazer a mensagem da revelação. Aí, a gente vê aqui, voltando agora, Apocalipse 4, versículo 5. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos de Yahweh. Ok? À frente do trono havia um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes, cheios de óleo. Nós já vimos que são um querubim, a visão de um querubim, que são 4 faces, ok? Aí, olha só. Aí, a gente chegou agora no versículo 9. Vamos lá, no versículo 9.
Apocalipse 4:9. E cada vez que os viventes, quer dizer, Gabriel, que é o único vivente que permaneceu no céu, quer dizer, o único querubim fiel, tá? Os demais todos foram derribados. A cada vez que os viventes dão glória, honra e ações de graça àquele que está sentado no trono, ó, e que vive pelos séculos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar. Viu? Isso aqui faz um link com Hebreus 1. Olha aqui, Hebreus 1. Vamos lá em Hebreus 1? De novo, Hebreus 1. Hebreus 1. Olha aqui, Hebreus 1. Versículo 5. Hebreus 1, 5. Se a gente não fizer isso, irmãos, eu falo assim, não vai fixar para os irmãos. Que nós estamos, tudo que a gente fala, está nas Escrituras. Só que precisa ser conduzido. Hebreus 1, 5. Olha só, Hebreus 1, 5. De fato, a qual dos anjos disse ao: Tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai, e ele será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, ó, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Ial. Viu aqui? Após ter introduzido Ialcha no mundo, quando ele subiu, ele recebeu o nome de Ial. Ial fala assim: agora, anjos, adorem Ial filho. E nós vimos que esse trono aqui é um trono que os querubins o querubim adora dia e noite, quer dizer, é o trono de Ial, nos lugares celestiais. E aqueles que estão ali estão adorando ele, adorando aquele que está sentado no trono, para fazer cumprir Hebreus capítulo 1, versículo 7. E é 1,7. Entendeu? Vocês estão entendendo? A respeito dos anjos, porém, declara, aqui ó, desculpa, 1,6. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Ial. Tremendo. Vamos voltar agora lá. E olha, nem cheguei na mensagem. Vamos lá. Vamos ter que desmembrar ela, né? Aí fala assim, ó. Agora, versículo 5. Presta atenção, irmãos. Versículo 5. Qual o nome que Ialcha recebeu? Nós vimos isso em Salmo 24. Ial. Isso faz um link com Isaías. Isaías o quê? 9. Vamos lá. Isaías 9. Para você é tão claro, né, irmãos? Aqueles que Ial quis que soubesse a mensagem. Isaías quanto? Eu vou falar com a Sara, vou pregar ela, a bunda dela ali, para ela não sair daqui no ensino. Não é possível. Isaías. É muito tremendo. Isaías 9:5. Presta atenção, irmãos. Isaías 9:5. Isaías 9:5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu poder sobre os ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro, Maravilhoso, Ial Forte. Porque aqui ó, foi tirado o nome de Ial, colocado Zeus. Zeus não é nome, é um título. Por quê? Porque queria esconder o nome do papai. Então um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu poder sobre os ombros e lhe foi dado este nome. Qual? Maravilhoso, Conselheiro, Ial Forte, Pai Eterno ou Pai para sempre, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, confirmando e consolidando
consolidando, que é Iau que consolida, consolidando sobre o direito e sobre a justiça, desde agora para sempre. O amor cuidadoso de Iau dos exércitos fará isso. Tremendo. Por isso que ele está fazendo o link com o Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu, Iau, ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está falando assim, o amor cuidadoso de Iau, o Supremo fará isso, fará que Yalcha reine. Nossa, é tremendo. Entenderam? Tremendo. Agora, Eterno. hã? Zelo eterno. Um zelo eterno. E aqui está dando ainda os nomes dele, ó. Príncipe da Paz, Iau Forte, fazendo o link lá, ó, que nós lemos. Quem é esse Rei da Glória? É Iau Forte e Valente. Viu? Abriu os portais, que está chegando o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Iau Forte e Valente. Está falando desse filho aqui, ó, que veio à Terra, cumpriu uma missão, e agora que ele subiu vencedor, Iau o sobreexalta, dando a ele um nome acima de todo nome. Qual? Iau. Por isso está falando, ele será chamado Iau Forte. Entenderam? Por quê? Faz um link com Isaías 24. Quem é esse Rei da Glória? É Iau Forte e Valente, que venceu a batalha. Vamos voltar agora lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Apocalipse 5:1. Apocalipse 5:1. Agora eu vou entrar na mensagem. Apocalipse 5:1. Vi depois na mão direita, ó, aqui já dá a dica. Quem que é mão de Iau? Quem que é braço de Iau? Mical. Vocês já aprenderam isso. Então as escrituras conversam com o quê? Com código. Com código. Olha só. Vi depois na mão direita daquele que está sentado no trono. Ó, a mão direita de Iau está sentado no trono. Quem que é esse? Iaucha. É a dica. Olha só, é a dica. Olha só. Vi depois na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Presta atenção. Antes da gente entrar aqui, ó, eu quero só que você vá um pouquinho mais para frente. A gente vai voltar aqui, mas só para você entender. Capítulo 5, versículo 13. Espera aí, deixa eu ver se é versículo 13 mesmo. Só um momentinho. Capítulo 5, versículo É o 3 vem um pouquinho mais embaixo, né? Não, na realidade é capítulo 4, versículo 11. 4:11. É porque aqui a gente não leu até esse finalzinho, tá? A gente leu até o versículo 10, que os 24 anciãos se prostraram. Os 24 anciãos se prostraram. Agora, capítulo 4, versículo 11. Olha só, 4:11. Ele fala assim: digam és tu, mestre, e ao nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque foste tu que criaste o universo, e por tua vontade ele era e foi criado. Viu? Viu aqui? Aquele que está sentado no trono, eles mesmos estão dando a dica, falando assim, porque tu criaste o universo. Faz o link com Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15. Cadê a Sara, Lucinha? Colossenses 1:15. Todos acharam? Colossenses 1:15. Diz assim, ó. Tá falando de Yahshua. Ele é a imagem de Yahweh invisível. Tá falando de Yahshua.
Ele é a imagem de algo invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, trono, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Está vendo? E ali, os 24 anciãos estão dando a dica. Aquele que está sentado no trono, porque tudo foi criado por aquele que está sentado no trono. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Tremendo. Agora vamos voltar lá. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo. Apocalipse, capítulo 1. 5. Vamos começar aqui, ó. Vamos pegar pelo 1 de novo. Capítulo 5, versículo 1. Vi depois na mão direita daquele que está assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso. Anjo poderoso, já ensinei para você, já fizemos o estudo. Quem é o anjo poderoso do céu? Ialcha. Só que ele recebeu o nome de Ial. Ok? Proclamando em alta voz. Ele está proclamando, ele está lançando um desafio. Ele está lançando um desafio. Quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu nem na terra. Ele está dando a dica aqui, ó. Olha aqui. A dica. Quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Lembra dos selos? Aquele que sela, lembra? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem sobre a terra era capaz de abrir, nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores. Olha aqui, irmãos, isso aqui que é o grande engodo das denominações. Não chores, eis que o leão da tribo de Ialdá, o rebento de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A denominação fala que é Ialcha. E a gente achava que era Ialcha até pouco tempo. Por quê? Agora vamos continuar. Com efeito, entre o trono e os 24 anciãos, vi um cordeiro de pé. Aqui na Bíblia Al-Shalom, ela foi perfeita na tradução, porque ela fala assim: vi um cordeiro de pé, como que imolado. Como que, ele não está falando assim, imolado. Ele fala como que imolado. Como que imolado. Ele está vendo esse cordeiro, como que imolado. Por quê? Como que? Lembrando, Mical é o primogênito de Ialcha. E o nome Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Já fizemos o estudo relacionando Isaías 14:14 com Apocalipse 14:14. Aquele que está sentado à nuvem é chamado de Altíssimo. É Ialcha, é esse trono aqui que nós estamos vendo. A nuvem é os lugares celestiais. É esse trono que ele está sentado. Em Apocalipse 14:14, ele está assentado no trono numa nuvem. É esse trono aqui, ó. É esse trono. Aí, sabe o que acontece? Aí ele fala assim, ó: eu vi um cordeiro como que imolado. Agora voltando àquele estudo lá atrás. Quando o sumo sacerdote morrer, vai ser transferido o sacerdote para o seu filho. Nós lemos lá em Êxodo e Números. Êxodo 29:29. Até a roupa. Veja bem. Vamos lá, Êxodo 29:29. Vamos abrir de novo, para lembrar os irmãos. Os irmãos têm mente que esquece rápido. Êxodo 29:29. Êxodo 29:29. Olha aqui, Êxodo 29:29. Presta atenção, irmãos. Êxodo 29:29. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão
quando? Da sua unção e da sua investidura. Agora nós vamos em números. Números quanto? 20. Números 20. Vamos lá, números 20. Nós já vimos que Alcha era o sumo sacerdote. E ele veio aqui à terra e morreu. E a gente já viu esse estudo. Ele veio aqui na terra e morreu. E precisava fazer expiação do sangue dele, lá no templo celestial, para que Ial pudesse receber o sacrifício dele. Recebendo o sacrifício dele e aprovando o sacrifício, mandou que ele fosse ressuscitado. Lembra disso? Números 20, 22. Fala assim, ó. Partiram de Cádiz os israelitas e toda a comunidade, chegaram à montanha de Or. Ial falou a Moisés e a Arão, na montanha de Or, na fronteira da terra de Edrom. Vamos pegar o 27, melhor. 27. Moisés fez o que Ial havia ordenado, diante dos olhos de toda a comunidade. A comunidade. O que foi? O que é? Moisés fez o que Ial havia ordenado, diante dos olhos de toda a comunidade. Subiram a montanha de Or. Moisés despiu Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E lá morreu Arão no cume do monte. E Moisés e Eleazar desceram a montanha. Agora você vai para Apocalipse, você vai entender. Esse cordeiro aqui, ó. Olha aqui o cordeiro. Esse cordeiro, ele veste as vestes do pai dele, que está suja de sangue. O cordeiro veste as vestes do pai dele, porque Mical, ele tem a mesma aparência do pai dele. Só que o sangue ali não é dele, o sangue é do pai, porque está na veste sagrada. Por isso que é cordeiro como que imolado, porque as vestes estão sujas de sangue. Mas é sangue dele? Não, é do pai dele. Porque foi transferida a veste para ele. Porque o pai dele, depois que foi sobreexaltado, recebeu o nome, está sentado no trono. Está sentado no trono. Está sentado no trono. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Por isso que eu falo com os irmãos, para poder a gente chegar em Apocalipse, tem que ter o Espírito, e o Espírito conduzir a toda a escritura do passado. Toda a escritura. Ele recebeu a vestimenta suja de sangue. Por isso que vai em Apocalipse 19. Vamos lá. Apocalipse 19. Apocalipse 19. 19:11. Apocalipse 19. Olha o cavaleiro. Olha o cavaleiro. Esse cavaleiro é o mesmo cavaleiro de Apocalipse 12, que subiu com o exército de 144 mil para tomar posse do reino celestial, que é Mical e seus cavaleiros. Subiu, tomou posse dos lugares celestiais, e depois dele ter tomado posse dos lugares celestiais, Yahshua pôde assentar no trono, nas regiões celestiais. Por quê? Foi enviado, foi destronado, foi lançado por terra aquele que estava usurpando do lugar de Yahshua no céu. Vocês estão entendendo? Então, olha aqui, Apocalipse 19, olha só, 19, vamos pegar pelo 11. Vi, então, o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador chama Fiel e Verdadeiro. Cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Lembra? Julga, Daniel 7. Combate, Apocalipse 12. Seus olhos são como chamas de fogo. É a aparência que nós já vimos em Apocalipse 1.
aquele que apareceu com a Elhana. Sobre a sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Ele veste um manto, olha aqui, ele veste um manto embebido de sangue. Ele veste, é o link, irmãos. Ele veste o manto embebido de sangue. Viu? Ele veste. Por quê? É a vestidura que ele recebeu do pai, porque faz o link com Arão. Foi tirado as vestes de Arão e vestido Eliezer. Por isso que é a veste embebida de sangue. É sangue dele? Não, é a sangue do pai dele. É maravilhoso. É o sangue do pai dele. Vocês entenderam? Por isso que ali, irmãos, que eu falo assim com os irmãos, aquilo tudo que foi aprendido da denominação tem que ser lançado por terra, porque a verdade agora chegou, irmãos. A verdade chegou. É maravilhoso. Por isso que se faz cumprir Apocalipse 14, 14. Olha só, Apocalipse 14, 14. Olha só, abre lá. Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Olha aqui, Apocalipse 14, 14. Diz assim: depois disso, olhei, havia uma nuvem branca. Irmão, fico até pensando assim, se trazer um irmão assim numa reunião dessa, você tá... Não, ele está entendendo, porque ele saiu com a esposa de Deus, ligou para ele por gente. Entendi. É porque eu fico pensando que muitos irmãos que chegaram com alimento tão sólido nunca mais voltaram, né? Né? Tá. Apocalipse 14, 14. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, ó, falando dos lugares celestiais. Lugares celestiais. E sobre a nuvem, alguém sentado, semelhante a um filho do homem, com a coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Aqui é o trono. É o trono de Yahshua. Ele é o trono de Yahshua. É o trono que os 24 anciãos estão ao redor. Não é uma nuvenzinha pequenininha. Ah, uma nuvenzinha desse tamanhozinho, um tronozinho, se pisar para fora cai. Não. Aqui é só uma representação de que os lugares celestiais ali tem um trono e alguém que está sentado. Que é o entendimento de Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Aquele que está sentado, aquele que veio, o livro estava selado e ninguém era digno, senão aquele que foi e pegou da mão direita daquele que está sentado, mostrando mão direita, que a gente já fez o estudo. Yahshua. E o cordeiro, como que imolado? Você tem que ter a Bíblia Yahshua para você entender. Por quê? Porque ele recebeu a vestimenta para exercer o sumo sacerdote, recebeu a unção, que é os 7 espíritos de Al, para cuidar do templo, em lugar do seu pai, porque o seu pai foi reinar. E esse é aquele que abre, né? Ele que tem a chave, que faz um link com o Apocalipse 3:7, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fechando, ninguém abre, e faz um link com Isaías 22, que é aqueles dois servos, um era Sobna e o outro Eliaquim. Sobna foi encontrado infiel na administração e foi colocado tudo na mão de quem? De Eliaquim, que é Mical, que recebe toda a autoridade que foi tirado, inclusive, da parte de Satanás. E você percebe que uma coisa interessante, que lá também fala em Isaías 22, vou tirar as vestes também, as vestes bonitas, suntuosas ali de Satanás e vou vestir você. Lembra de Isaías 22? Vamos lá, Isaías 22. Olha só, tudo é um link, né? Isaías 22, vamos lá. Isaías, ele foi embora, irmão? A esposa dele. Ah, sei. Isaías 22, olha só. É uma guerra, irmão, para trazer essa mensagem aqui. É uma guerra. Tá entendendo? Você percebe? Olha a luta espiritual para poder trazer essa mensagem, irmão. Isaías 22, versículo 22, 19. Isaías 22, 19. Isaías 22, 19. Afastar-te-ei do teu cargo.
Isaías 22:19. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, já dando a dica, filho do sumo sacerdote, Ilquias, vesti-lo-ei, com a tua túnica. Aqui já está dando para ele vestes de honra, vestes bonitas. É diferente da veste suja de sangue de Alcha. Tá entendendo? Aqui ele vai receber também vestes suntuosas. Vai receber também vestes suntuosas. Olha aqui, vocês vão entender. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto. Tá falando, vou tirar de você e colocar nele. Não está falando de Alcha, por quê? Aqui está falando do administrador. O administrador vestia, Satanás ali vestia vestes suntuosas. Vou tirar suas vestes suntuosas, vou colocar no meu servo, que é simples. Tremendo. No meu servo, Eliaquim. E como aconteceu lá, e Alcha tirou as vestes sujas de sangue e colocou em Mical, e ele recebeu o nome também. Então, aquela passagem ali, quando Ialcha já está no trono dele, se cumpre a palavra em Salmo 110. Assenta-te à minha direita, ou seja, no trono da luz inacessível, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. Por quê? Satanás foi lançado por terra, está debaixo dos pés. Está debaixo dos pés. Por quê? Porque a palavra, presta atenção, irmãos, a palavra fala assim: a terra é estrado dos pés de Ial. Acha para mim essa passagem primeiro. Acha aí primeiro para mim. Porque a terra é estrado dos pés de Ial. Isaías 66:1. Isaías 66:1. Vamos abrir. Isaías 66:1. Nossa. Viu? Porque Satanás teve que ser lançado por terra. Ficou algum anjo para trás? Não. Foi lançados todos aqueles anjos rebeldes. Ou seja, para se cumprir a palavra, assenta à minha direita nos lugares de luz inacessível, no meu trono, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, que faz o link com Isaías 66:1. Olha Isaías 66:1, irmãos. Diz assim: 66:1 não, 66, vamos lá, 66:1. Assim diz Ial: o céu é o meu trono, e a terra escabelo dos meus pés, até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelo dos teus pés, lançado na terra. Viu? Lançado na terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Ou seja, agora que foi lançado na terra, Ialcha pode sentar no seu trono nos lugares celestiais. Por isso que não se cumpriu Apocalipse 4 e 5. Os selos vão ser abertos ainda. Os selos vão ser abertos. Por quê? Porque ele ainda está aguardando a ascensão de Mical com seu exército, destronando os principados e potestades e lançando por terra, para que se cumpra o Salmo 110. Assenta-te à minha direita até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelo dos teus pés, lançado eles na terra. Vocês entenderam? É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. E olha, a guerra que nós tivemos até então por conta dessa mensagem. Entenderam? É uma batalha muito grande celestial. Por quê? Porque essa mensagem, entendeu? É uma mensagem que joga por terra os alicerces. Olha para você ver a aparência do cordeiro. Vamos olhar? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Apocalipse 5, 6. Apocalipse 5, 6 diz assim: com efeito, entre o trono com os quatro viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé,
Como que imolado? Como que imolado? Tinha 7 chifres, ó. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Iau enviados por toda a terra. Viu? Quando a gente viu os olhos daquele anjo de Apocalipse 1, os olhos eram chamas de fogo, que é a aparência do candelabro chamas de fogo. E ele tem os 7 chifres, olha, que é a representação dos 7 espíritos de Isaías 11:2. Isso. Aí o cordeiro, Satanás ali, tem um cordeiro também. Quem que é o cordeiro de Satanás? O anti-Machia. O cordeiro de Satanás é o anti-Machia. E ele tem um falso profeta. Vamos ver a aparência do falso profeta? Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse 13. Olha aqui, irmãos. Apocalipse 13:11. Apocalipse 13:11. Vamos lá. Porque Satanás é imitador. Satanás é imitador. Apocalipse 13:11. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como o cordeiro. Viu aqui? Como a imitação. Tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como dragão. Olha aqui. Então, aqui já mostrando o link. Você tem um falso profeta e você tem um profeta verdadeiro, que é boca de Iau, trombeta de Iau, viu? Enquanto tem um outro que é falso e ele também tem a aparência de cordeiro. Ele tem 2 chifres e o outro tem 7, que é os 7 espíritos de Iau. Vocês entenderam aqui, irmãos? Todos os links, viram? Todos os links. Isso, irmãos, é o abrir os selos das escrituras no final dos tempos. E olha, nós vamos interromper aqui, porque hoje vai ter caravana, né? Mas nós vamos continuar esse estudo com os irmãos. Mas assim, eu peço aos irmãos assim, estejam orando para as nossas reuniões. Por quê? Porque é muita batalha, irmãos. Entendeu? É muita batalha que a gente está tendo que quebrar, porque nós estamos aqui num corpo humano. Entendeu? Uma mensagem maravilhosa igual essa. E essa é uma mensagem, irmãos, que lança por terra toda a mentira de Satanás, que estava se vangloriando na mentira. Exatamente por isso que ele está colocando todas essas lutas. Tá entendendo? E eu aqui, diante daqui, eu falei assim, eu não consigo trazer essa mensagem hoje. Aí o pai falou assim, ser firme, vai até o final. Vai até o final. Tá entendendo? Vai até o final. E nós conseguimos ir até o final. Maravilhoso. E aí, você viu, irmãos, que agora que esse cordeiro faz todo sentido. Ele vai abrir os selos. Porque o link é esse. Ele tem o quê? Ele é o que sela. E ele abre o selo e fecha o selo. A chave. Ele tem a chave de Davi que ele recebeu do pai dele, porque ele está com a vestimenta do pai. Por isso que ele é chamado. Ó, quem olha para ele, que ele tem a aparência de Yahshua, que ele é a imagem de Yahshua, e com as vestes de Yahshua sujas de sangue, é Yahshua. É Yahshua. Todos vão ver e falam, esse mesmo Yahshua que subiu em Atos dos Apóstolos, ele mesmo vai voltar. Entenderam, irmãos? Grato a Yahshua, grato a Yau. Grato a Yahshua, grato a Yau. Grato a Yahshua, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua.